Não importa o quão estreito seja o portão, o quão carregado com castigos esteja o pergaminho. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Essa é a última estrofe de um poema chamado Invictus, escrito por William Henley. E esse poema inspirou Nelson Mandela a ter forças para sobreviver os longos anos da sua prisão. Ele virou até um filme que eu recomendo que você assista. Mas a grande verdade é que nós não somos donos do curso da nossa história, da nossa vida. Nós não temos a capacidade de decidir o que é moralmente certo ou errado. Quem faz isso é Deus. Quando nós não estamos de acordo com os padrões dele, isso se chama pecado. O pecado é um tema de grande importância nas Escrituras. Na verdade, o pecado é a razão pela qual Jesus Cristo veio à Terra. A palavra para pecado que nós temos no Novo Testamento é um termo de um esporte chamado arco e flecha. E pecado nesse esporte significa errar o alvo. É quando nós pecamos, nós literalmente perdemos aquela marca que Deus estabeleceu para nós. Mas hoje, a tolerância se tornou um grito de guerra na mídia e nos círculos políticos e educacionais. E isso também afetou a igreja. As pessoas dizem assim: quem sou eu para julgar o outro? Eu também sou um pecador. Mas, no entanto, nós não podemos deixar que os padrões modernos do mundo determinem o que é certo e o que é errado. Hoje, em vez de errar o alvo, as pessoas muitas vezes atiram e depois saem correndo para desenhar um alvo onde elas acertaram. Elas podem até se sentir melhor com isso, mas a realidade trágica é que elas, na verdade, erraram o alvo. Deus é quem define a moralidade. É Deus quem define o que é certo e o que é errado, e não nós. A nossa sociedade hoje nos chama a termos a mente aberta. Na nossa cultura, isso significa aceitar todos os tipos de crenças e de religiões e de valores. Muitos hoje negam qualquer tipo de verdade absoluta. Mas eles estão errados, porque existem absolutos. Salte de um avião a 10.000 pés, que é igual a 3.000 metros, sem um paraquedas, e você vai morrer antes de chegar no chão. Quer que você acredite ou não na lei da gravidade. Hoje, frequentemente, nós damos de ombros com relação ao pecado, porque nós temos medo de ferir os sentimentos de alguém ou de parecer intolerante. Mas o certo e o errado ainda são definidos por Deus. A sociedade nos ensina que nós devemos ser tolerantes, mas a tolerância leva a problemas piores. Deixa eu dar um exemplo. Muitos casais hoje moram juntos antes de se casarem. De fato, em certo nível, isso tem até alguma lógica. Com o divórcio sendo tão comum, você realmente quer ter certeza que você conhece muito bem a pessoa com quem você vai se casar antes de se casar. Porém, há um problema nisso. Deus diz que viver juntos
deve ser guardado para o casamento. Mas o padrão de Deus não faz muito sentido para a maioria das pessoas, porque elas querem ter certeza de que vão se casar com a pessoa certa. Essa tendência começou a ser amplamente divulgada e aceita por volta dos anos 60, e ela vem cada vez mais ganhando terreno. Mas sabe o que as pesquisas mostram? Vários estudos realizados ao longo do tempo mostram consistentemente que morar juntos antes de se casar oficialmente aumenta significativamente a sua chance de divórcio. E não o contrário. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus continua sendo a melhor resposta. O texto de hoje vai tratar do que fazer quando aqueles que pertencem à família da igreja conhecem as regras de Deus, mas insistem em fazer as suas próprias regras, independente do que Deus diz. Será que nós devemos confrontá-los? Quais são as consequências se nós não fizermos isso? Como é que nós podemos evitar que o mesmo aconteça conosco? Nesse texto, Paulo vai lidar com essas questões espinhosas. Não é uma passagem confortável, principalmente à luz dessa sociedade vale-tudo de hoje. Mas ela é extremamente necessária e eu chamo você a estar bastante atento ao que Deus quer falar com você, especificamente hoje. Vamos ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você já achou, pode acompanhar comigo. E depois nós vamos ver o que Deus diz sobre como lidar com o pecado no nosso meio. 1 Coríntios 5, a palavra de Deus nos diz assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho pão, fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim.
Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Pai amado, nós estamos aqui, prontos para ouvir a Tua voz. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações e de uma maneira clara e simples nos ensine como agir. Fica conosco neste tempo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa dizendo, nesse texto bastante importante, que nós precisamos estar dispostos a confrontar o pecado. Aqui, a questão é o desafio do que fazer quando alguém da família, da igreja, insiste em viver de maneiras muito ímpias. O problema específico desse texto diz respeito a um homem da igreja que está tendo um caso incessante com a sua madrasta. Isso era claramente errado em todos os níveis. O Antigo Testamento deixou claro em muitos lugares diferentes que isso era errado. Mas não foi apenas a Escritura que disse que estava errado. A lei romana também fazia isso. Mas nem sempre foi fácil convencer cristãos novos na fé, relativamente novos como os coríntios, mas muitos dos quais tinham acabado de sair de uma vida completamente pagã a mudar os seus hábitos sexuais. Paulo, aqui, ele acredita que essa ruptura com o antigo estilo de vida era crucial para o crescimento. O que surpreendeu Paulo sobre o homem que tinha um caso com a sua madrasta, e a gente não sabe se o pai já havia morrido ou não, se ela era da igreja ou não, isso não está explícito, a gente só ouve Paulo falar do homem, então a gente pode tirar outras conclusões, mas a questão aqui era tratar deste homem, que estava desafiando não apenas as restrições bíblicas, mas até mesmo os padrões daqueles que não eram crentes, os de fora. De fato, Paulo ficou tão chocado com o próprio pecado quanto com o fato de que a igreja aceitava o pecado, numa atitude condescendente com o pecador. Eles estavam agindo como se não houvesse nada de errado. Eles não estavam fazendo nada a respeito daquilo. Eles estavam orgulhosos de como eles eram uma igreja de mente aberta. E Paulo está dizendo que, ao invés disso, eles deviam estar lamentando, com tristeza profunda. A palavra aqui é quase como aquela tristeza do luto. Todos sabem, mesmo aqueles que não fazem parte da família espiritual, que aqueles de nós que somos crentes devem viver vidas piedosas. É isso que se espera daqueles que se dizem filhos de Deus. Nenhum de nós faz isso perfeitamente, isso é claro, mas nós devemos buscar fazer o melhor, estarmos em crescimento. Paulo está afirmando aqui que ele não precisava nem estar lá junto dos coríntios para que eles soubessem que essa situação precisava ser resolvida. Esse relacionamento incestuoso tinha que ser tratado de uma vez por todas. E Paulo, então, dá a sua sentença. Ele diz que a igreja precisa excluir esse homem da sua comunhão. Isso nos diz que as igrejas de hoje precisam ter determinação espiritual para lidar com esses grandes fracassos morais, como esse, que afetam toda a igreja. A exclusão, como uma forma de disciplina espiritual, deve ser usada muito raramente. Deve ser uma ação do corpo da igreja, não apenas de algumas poucas pessoas.
O propósito dessa ação deve ser restaurador, deve ser redentor, e não de vingança ou de recriminação. Você pode dizer isso pela atitude com a qual devia ser feito. O verso 2 diz para nós que devia ser feito com uma atitude de lamento. Não é apenas a tristeza por tal comportamento horrível está acontecendo. Era a preocupação com o crente que tinha se afastado tanto de Deus e daquilo que ele diz que é certo e errado. Eu acho que Warren Wiersbe, no seu comentário, acerta quando ele escreve: a disciplina da igreja não consiste em um grupo de policiais piedosos, a caça de um transgressor. Antes, é constituída de um grupo de irmãos e irmãs profundamente entristecidos, desejosos de restaurar um membro caído da família. Mas a disciplina é tanto uma chamada coletiva quanto uma chamada comunitária e individual. É tanto comunitária quanto individual. Individualmente, quando nós pecamos, a nossa consciência nos compele a nos arrepender e confessar os nossos pecados. Quando nós nos comparamos com a palavra de Deus, nós ajustamos a nossa vida, ajustamos a nós mesmos, os nossos hábitos, para nos moldarmos ao padrão de Deus. Mas às vezes, quando eu peco, eu não percebo, não reconheço esse pecado. Ou ignoro propositadamente. E aí é quando eu preciso de alguém que venha, que me conheça, que se importa comigo e me ajude a ver que eu caí. Esse é o primeiro passo no processo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18. O verso 15 diz: se um irmão pecar contra você, em algumas versões não tem esse contra você. Se você vir o seu irmão pecar, vá até ele. É neste ponto que nós esperamos que o relacionamento seja restaurado e a paz retorne. É assim que nós temos que agir. Mas se ele continuar, então Jesus nos diz quais são os próximos passos, nos versos 16 e 17. Nós precisamos, como igreja, nos importar o suficiente uns com os outros para que nós estejamos dispostos a ajudar uns aos outros quando nós caímos. Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante ser parte de uma igreja e envolvido na comunidade do Evangelho. Conectado com uma igreja. E não simplesmente aquele que fica pulando, sem compromisso. Além de uma comunidade piedosa, a igreja também é a principal ferramenta que Deus usa para revelar o pecado que nós não podemos ver em nós mesmos. Através da aplicação fiel da Bíblia, em comunidade, nós podemos ver a nós mesmos e as nossas vidas
mais claramente à luz da palavra de Deus. Se nós estivermos em pecado e ignorarmos isso, e não atendermos à exortação dos nossos irmãos ou dos pastores para nos arrependermos, Deus vai agir. Ele vai cuidar. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer o nosso amor e a nossa obediência em retorno. Como Ele escreve em Hebreus 12, 5 e 6. Nessa mesma linha de pensamento, Hernandes Dias Lopes diz assim: a igreja é uma grande protetora do nosso mal, é uma grande protetora da nossa vida. Pertencer à igreja é uma bênção. Por isso, não há crente isolado. Nós somos membros do corpo de Cristo e desfrutamos a proteção dentro deste corpo. Quando um crente é disciplinado e excluído da comunhão da igreja, como diz o texto, entregue a Satanás, ele fica sujeito à influência daquele que está reinando e governando lá fora. Mas o objetivo da disciplina é a restauração e a salvação do membro faltoso. Satanás, então, acaba cumprindo os propósitos soberanos de Deus. Até Satanás está debaixo da soberania de Deus, óbvio. Mas nós precisamos entender que o irmão em disciplina, se for salvo, não perde a salvação com a disciplina. Porque não é a igreja que ministra a salvação, que tem esse poder. A salvação é dom de Deus. E quando Deus dá a alguém, ninguém consegue tirar. E aí nós chegamos então ao segundo ponto. Nós não só devemos estar dispostos a confrontar o pecado, mas também a remover o que é mal. O verso 6 do capítulo 5 é interessante. Ele começa com Paulo dizendo que o orgulho da igreja era terrível. Mas se ele está dizendo que eles estão orgulhosos, do que é que eles podem estar assim se gabando? Eles estavam dispostos a aceitar qualquer um, não importa o quanto fossem ímpios. O orgulho deles era muito ruim porque eles não estavam pensando da maneira correta. Paulo está lembrando de uma verdade que eles sabem, mas eles estavam ignorando. O fermento logo se espalha pela massa. Os cozinheiros aqui sabem disso. Um pouco de câncer pode matar você. A necessidade da disciplina, da correção na igreja é baseada no mesmo princípio. O pecado na igreja é assim. Se a gente não lidar com isso, ele vai assumir o controle. O fermento, quando ele é introduzido num pouco de massa, ele logo muda a constituição de tudo aquilo que ele entra em contato. É mudado de uma coisa que uma vez foi para alguma coisa nova. As pessoas do século I, eles não adicionavam fermento em cada nova massa. Em vez disso, eles usavam uma parte da massa que estava levedada para fazer a nova porção de massa. Esse processo continuava semana após semana, juntando a massa antiga com a farinha nova. Até que, pelo menos para os judeus, todo o fermento velho era jogado fora de uma vez só, uma vez por ano, na festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento. Com pouquíssimas exceções, a literatura judaica sempre usa fermento para representar uma influência maligna. Era uma massa que havia sido conservada
com fermento velho. Espiritualmente, aqui está o ponto que faz desse um princípio bastante importante. Quando se permite que o pecado não seja confrontado, é apenas uma questão de tempo até que esse pecado seja aceito pela igreja. Paulo estava desafiando a igreja de Corinto e a nós para uma ação radical. Eles deveriam afastar a pessoa da comunhão. Agora, lembre, o objetivo era a restauração daquele que havia pecado. É isso que a gente viu antes. Mas agora ele vai um passo além, para também proteger a igreja de ficar confusa sobre o que é certo e errado. Ele lembra os crentes, no verso 7, que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi crucificado e sacrificado por nós. Cristo foi o nosso sacrifício final e teve que morrer por nós por causa do nosso pecado. Aceitar o pecado como normal corrompe a salvação pela qual nós fomos abençoados pela morte de Cristo. Aceitar o pecado dentro da igreja, o pecado que custou tanto para Jesus, é completamente impensável para o cristão. Agora, nós temos que estar atentos que Paulo não estava falando de todos os pecados aqui. Por um lado, todo pecado é igual, todos têm o mesmo final, que é a morte, porque todos os pecados, ou qualquer pecado, nos separa da presença de Deus. Mas, no entanto, nem todos os pecados têm as mesmas consequências. Mesmo espiritualmente falando, alguns pecados têm maiores, outros têm menores consequências. Ele vai falar isso no capítulo 6, na semana que vem. Deus pode e vai perdoar todo o pecado. Mas alguns pecados têm um efeito mais amplo. E é disso que o texto está falando. Vamos ser honestos. Todos nós pecamos. E porque todos nós pecamos, nós conseguimos nos relacionar com as outras pessoas que também pecam. Mas é aqui que está o ponto. O pecado é, às vezes, compreensível, mas ele nunca é aceitável. Nós honramos a Deus quando crescemos. E crescemos na nossa fé quando nós vivemos uma vida santa. Não quando nós continuamos com uma vida que não consegue honrar a Deus e honrar a nossa igreja. O texto diz para nós que nós devemos viver uma vida que mostre aos outros sinceridade e verdade. As nossas vidas têm que ser capazes de ser examinadas e apresentadas para a honra de Deus e da igreja. Um sociólogo chamado James Wilson observou um fato interessante sobre o crime nas grandes cidades. Ele escreve que a taxa de criminalidade sobe drasticamente nas ruas onde as janelas quebradas não são consertadas. O seu estudo mostrou que o fracasso em substituir as janelas anuncia que os padrões foram reduzidos e que a autoridade foi abandonada. James Wilson vê essas práticas de abandono como um convite para o crime sem a ameaça de consequências. E o que é verdade para as ruas, também é verdade para a igreja. Se nós permitimos que pecados sérios não sejam combatidos
nós estamos convidando a autodestruição. Precisamos remover o que é mal. Mas como é que nós fazemos isso, ou o que é que nós devemos então fazer? Chegamos ao ponto final. Nós não só devemos confrontar o pecado e remover o que é mal, mas nós também devemos estar dispostos a examinar a nós mesmos. Paulo aqui diz que ele tinha escrito para eles antes, dizendo para não se associarem com aqueles que se entregam à imoralidade sexual. Essa é uma carta que nós desconhecemos, é chamada de a carta perdida. Ali, provavelmente, ele está dizendo que quando alguém insiste em pecar e não está disposto a se arrepender, depois de confrontá-lo, você não deve se relacionar mais com ele. Mas esse ensino, essa declaração de Paulo causou confusão na igreja. Alguns entenderam, então, que eles não poderiam mais se relacionar com nenhum descrente, que eles deviam se separar do mundo. Não é isso que ele está dizendo. Veja ali no verso 10. O foco não é em como o mundo está errado ou bagunçado. O nosso trabalho como igreja é ser povo de Deus e mostrar ao mundo o tipo de vida que Deus deseja que nós vivamos. Mas se um irmão ou irmã, ou alguém que se diz assim, está reconhecidamente pecando, isso é, em rebelião contra a vontade revelada de Deus na sua palavra, então a nossa ação tem que ser diferente. Nós devemos evitar essas pessoas. De novo, ele não está dizendo que todo mundo tem que ser perfeito. Nós não somos perfeitos ainda. Mas essa rebelião aberta contra Deus vai nos influenciar, vai nos infectar, se nós permitirmos. Então aqui está o ponto para nós como igreja. Nós devemos aceitar as pessoas como elas estão. Mas como seguidores de Cristo, nós não podemos ignorar o pecado e permitirmos que continuem da mesma maneira. Ele está dizendo que nós, como igreja, como família, precisamos proteger, nos autoproteger daqueles que desonram a Deus. Alguém que está em rebelião aberta contra Deus, que está tentando, que não está buscando honrar a Deus com a sua vida. Nós não precisamos conviver com eles. A nossa responsabilidade é garantir que nós, como igreja, estamos vivendo da maneira como Deus quer. Mas nós temos que deixar de julgar aqueles que estão fora da família de Deus. Não é a eles que nós temos que julgar. Nós temos a responsabilidade de examinar a nós mesmos, a começar por mim, para nos certificar de que, como igreja, nós estamos honrando o nosso Deus. O nosso principal trabalho não é erradicar o mal do mundo, mas isso não significa que nós podemos ignorar o pecado dentro da igreja. E é interessante como algumas pessoas, quando veem o pecado em alguém de dentro da igreja, têm a reação de sair ao invés de confrontar, imaginando que num outro lugar não vai encontrar.
Isso está errado. Principalmente porque deixa o problema na igreja afetando o corpo. Nós somos um corpo. Mas um outro perigo aqui é que quando nós nos preocupamos demais com o pecado na igreja, buscando como policiais, nós podemos nos tornar críticos dos outros. Não é isso que Deus quer. Existem pessoas que adoram apontar o erro dos outros. Elas se deliciam em colocar os outros para baixo. Viu? Viu como ele errou? Isso não é o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos a responsabilidade de confrontar o nosso próprio pecado e pecaminosidade na igreja. Mas se nós tivermos prazer em apontar o erro dos outros, nós estaremos errados, mesmo que estejamos defendendo o que é certo. Paulo está lembrando os cristãos em Corinto que eles são o povo enviado ao mundo, como Jesus foi enviado ao mundo. Não para sermos influenciados ou participarmos plenamente do mundo, mas para sermos embaixadores e missionários. Ser um embaixador do reino significa praticamente que você gasta tempo com as pessoas que não conhecem Jesus e que talvez até expressem hostilidade para Jesus ou a igreja. Você os ama aonde eles estão. Você aponta para eles consistentemente a Jesus. Enquanto isso, você não apoia e não participa do pecado. Como sempre, Jesus é o nosso melhor exemplo disso. Ele foi constantemente visto falando, comendo e até curando coletores de impostos, prostitutas, adúlteros, gentios, leprosos, outros. Muitos, quando encontraram Jesus, foram curados, foram libertos, foram salvos, convertidos para colocar sua fé nele. Mas outros o odiaram e se recusaram a segui-lo, enquanto se apegavam cada vez mais ao seu próprio pecado, à sua religião, ao seu orgulho, às suas posses, justamente por causa do encontro que haviam tido com Jesus. Nós precisamos estar preparados para sermos odiados, às vezes, por proclamar o Evangelho ao mundo ao nosso redor. Quando Jesus veio ao mundo na sua jornada missionária, anunciando o reino de Deus, ele foi crucificado pelos seus inimigos. Mas nós ainda devemos ir e fazer amizade e buscar fazer discípulos exatamente destes inimigos dele, como ele nos mandou. Para fechar, eu preciso dizer que é fácil pular uma passagem como essa, porque não é um assunto confortável. Mas como discípulos de Jesus, nós não temos o direito de fazer isso. O que Paulo está falando aqui só acontece em situações extraordinárias, mas isso não significa que às vezes não acontece. Com muita oração, muito amor, um desejo sincero de ajudar aquele irmão caído a encontrar o caminho de volta para Deus. Deus quer que nós sejamos piedosos e para isso nós precisamos que os nossos irmãos nos confrontem, como quando nós não estamos honrando a Deus com as nossas vidas. Mas o que eu quero aqui é que você olhe para o seu coração agora.
Nós precisamos nos examinar. Cada um aqui precisa se examinar e fazer essa pergunta, que é difícil, mas precisa ser feita. Há alguma coisa na minha vida que está desonrando a Deus? Há algum pecado que eu preciso confessar para Ele e abandonar e me afastar? Não espere que alguém venha dizer isso para você. Você precisa examinar a si mesmo. Se o Espírito falar com você, você não quer agora mesmo pedir ajuda de Deus para superar esse pecado? Eu vou dar um tempo para você pensar, refletir e deixar o Espírito Santo falar com você. Depois nós vamos orar. Antes de orar, eu quero estimular você a amar aquele irmão que você sabe que está errando e ajudá-lo a vencer essa batalha. Talvez ele nem tenha percebido, mas você sabe. Então deixa o Espírito trabalhar através de você. Pai Santo e amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Às vezes dura, às vezes dolorida, mas nós te agradecemos porque o Senhor deseja o melhor para nós. O Senhor deseja o melhor para nós como teus filhos e discípulos e também para nós como teu povo. E agora nós pedimos, Pai, que o teu Espírito trabalhe no nosso coração, apontando aquilo que precisamos corrigir na nossa vida. Mas também, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos use como teus instrumentos de amor, de compaixão, para com aqueles que precisam ser alertados por Ti, para viver uma vida mais próxima de Ti. Toma conta desta igreja, toma conta de cada um, e que nós estejamos atentos ao que o Teu Espírito quer falar. É o que nós pedimos agora, certos de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, pois nós oramos em nome de Jesus. E a igreja responde: Amém. Antes de encerrar, eu quero reforçar um aviso que o Rogério deu. Ali atrás nós temos uma pesquisa. Nós estamos coletando algumas informações que são importantes para a vida da nossa igreja. Nós queremos desenvolver o nosso processo de discipulado de uma maneira abrangente. Então, queremos ouvir a sua opinião. Mesmo que você esteja chegando, ainda não seja membro, essa não é a questão. Vai ali, responde a pesquisa para nós, ela é rapidinho. E em breve nós vamos chamar uma consulta. Vamos chamar você para discutir o projeto que a gente vai apresentar. Então, fique atento. Queremos você participando conosco deste processo. Tá bom? Deus te dê uma excelente semana e que você seja abençoado neste dia. Amém.